Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui entrevistando a Manu Cabral, Sim, Emanuele Cabral. Emanuele Cabral. A Emanuele está em qual bloco, Emanuele, do curso? Eu estou no terceiro período de letras Terceiro. da Universidade Federal aqui do campus de Picos. Ela não sabe o que aguarda como professora. Mas eu vim aqui, Manu, para fazer uma entrevista com você a respeito de justamente dessa sua experiência como acadêmica e também a gente conversar um pouco sobre a questão da linguística, questão do texto. E eu também venho aqui, já tenho o quê? 15 anos de professora já, e aí a gente vai fazer essa troca de experiência, tá bom? Tá bom. Primeiramente, eu queria saber quais as disciplinas que você já pagou, se você lembra de alguma, porque se alguém me perguntar, eu não lembro de nada. Mas você lembra ainda? Lembro, sim. Eu tô aí novinha ainda no curso, ainda tô com memória um pouquinho. Mas, assim, nos primeiros blocos, a gente lida mais com aquelas disciplinas pedagógicas e tudo. E ali no primeiro bloco eu paguei Linguística 1, Ética e Educação, Leitura e Produção de Texto 1, aí metodologia, essas coisas. Assim, por cima eu lembro dessas. Latim, já pagou? Paguei. Primeiramente o latim me deu aquele choque, né? Sim. Depois eu me apaixonei por ele já no segundo bloco. Eu gostei muito, muito. Depois que você entende, você vê que é uma coisa bem legal. É verdade, eu tô brincando. É bem legal. E aí, no segundo bloco, eu paguei Latim 2, Linguística 2, e aí foi aquela divisor de águas que o meu professor fala que o curso começa quando começa a literatura. Eu tenho um professor muito querido que ele diz que começa ali quando começa a literatura, e aí eu comecei a ter esse contato com literatura, teoria literária. E esse período eu estou pagando teoria literária 2 também, morfologia, fonologia, psicologia, e estou fazendo literatura e cinema também. Muito bom. Essa do cinema aí, professor, é o professor Erasmo que vai ser meu orientador e ele quer que eu faça na área da literatura e do cinema, mas na minha época não tinha essa disciplina. É uma disciplina optativa e é muito legal, muito interessante. Nem optativa, nem de grade obrigatória. E na linguística, você lembra de algum autor que tenha lhe chamado a atenção? Algum livro que você gostou? Bom, a gente trabalhou bastante com esse livro aqui, que é a Linguagem, Objeto de Conhecimento. E o autor que mais se fala lá, que mais comentamos, foi o Saussure. Falamos sobre o Chomsky, né? E o Labov. É Labov. Esse aí eu não sei. Cadê a Leoneide para me ajudar? Eu acho que eu não sei se eu estou errando o nome, mas é algo assim, o Labov. Assim, né? Mas foi os três, assim, que nós falamos um pouco mais lá nas salas. Essa perspectiva inicial da linguística foi mais em cima da linguística tradicional? Sim, ou já veio mais para essa questão da textualidade? Vocês falaram mais da fonética, da palavra, da sílaba, da langue, parole, ou vocês já tiveram essa abordagem de textualidade? Não, muito não. A gente ficou mais com essa questão das palavras mesmo. Textualidade, a gente ficou muito, muito preso à linguística tradicional. Muito preso mais a isso. Eu acredito que, como seu curso já é o quê? 15? Eu fiz meu curso de letras em 2004. Então, são o quê? 20 anos depois, né? Meu Deus do céu, eu tô velha desse jeito ou não? E aí eu acredito que vocês já vão ter esse contato. Mas eu tive, na verdade, né? Eu tive uma professora, quando foi no final do curso, que ela já deu um olhar mais voltado para isso. No entanto, ainda voltado para frases, períodos, palavras, morfologia e sintaxe. E hoje eu vim para falar com vocês sobre a Irandé Antunes, um livro chamado Textualidade, Noções Básicas e Implicações Pedagógicas. E a Irandé, ela publicou no blog da Parábola Editorial, que foi justamente a editora que ela lançou o livro, uma versão dela sobre o próprio texto. Não a gramática da palavra e da frase. Minha pretensão com textualidade, noções básicas e implicações pedagógicas é oferecer aos professores da educação básica e a alunos do curso de Letras e Pedagogia uma introdução ao estudo da textualidade do texto, com esclarecimento a respeito de questões mais gerais e preliminares, uma espécie de iniciação básica, um começo de conversa,
o que significa que é uma iniciação, começo, que vai se prolongar e se aprofundar depois, quero eu. Esse livro, ele foi publicado em 2017, foi a última publicação da Irandé, e ele traz, numa linguagem super simples, super gostosa, um choque de realidade, um murro no estômago, porque ele quebra toda a perspectiva que nós temos como alunos e automaticamente como professores, porque reproduzimos isso, né? Hoje, o curso de letras, para mim, né, sou suspeita porque acabei me apaixonando no meio do caminho, eu sou diferente de você, que sempre me disse que teve vontade, né, de estudar letras. Eu não, eu entrei sem querer, fiz um curso meia boca, não vou mentir, e depois, com a prática pedagógica, foi que eu me apaixonei pela disciplina, pela língua portuguesa, pela sala de aula, na verdade. E eu não sou professora por falta de escolhas, eu sou professora por justamente, dentre tantas oportunidades que eu tive, escolhi ser professora. E eu acredito que isso é uma graça para mim. Eu sou muito, muito feliz, muito satisfeita com a minha profissão. E graças a Deus o Senhor tem me abençoado, né? Em termos de financeiro, em termos de emprego, em termos de estou aqui fazendo um mestrado com uma turma maravilhosa. E eu quero que você também trilhe esse caminho, né? Eu trouxe aqui para você esse livro para você não ter o mesmo erro que eu tive. Porque quando a gente foi para a sala de aula, nós passamos a trabalhar em cima da gramática, né? Da gramática e do fonema e da fonologia e da contagem do número de sílabas, né? Quantos fonemas, dígrafos, aquela coisa, e depois foi que a gente começou a trabalhar o que é a palavra na sua morfologia, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um advérbio. E, posteriormente, nós ingressamos na questão sintática, que é sujeito, predicado, o adjunto, né? O objeto direto e indireto, e acabou o ensino médio. Então, hoje em dia, eu tenho feito mestrado e ele tem trago um choque muito grande acerca de como a parte pedagógica da sala de aula tem se direcionado para uma textualidade mais antiga, né? E hoje nós temos, especialmente através das leituras que eu tenho feito no mestrado, uma realidade mais social da textualidade. E é por isso que eu vim aqui falar com você. E eu queria, primeiramente, saber dessa experiência como aluna. Como foi em sala de aula? Você foi iniciada a leitura? Você teve alguém que te estimulou a literatura, a ler textos e não a entender a gramática puramente dita? Você né? fala na questão da universidade já, do Não, curso? de você, ensino médio, ensino fundamental. Sim. Então, na verdade, não foi muito estimulada. Eu acredito que isso é um déficit que tinha antigamente na educação, hoje vem sendo mudada. A gente até na universidade vem sendo bastante lembrado disso, desse estímulo da leitura desde as séries iniciais. E no meu tempo, que não faz tanto tempo, não foi tão estimulada essa questão da leitura. Nem em casa também, aqui em casa não tinha muito isso. Mas quando eu cheguei no ensino médio, que você vê todo mundo ali se movimentando para decidir alguma coisa, eu me interessei nisso sozinha. E aí eu tive professores muito bons. E aí eu comecei a abrir os olhos para aquilo e as portas vão, consequentemente, se abrindo. E aí eu cheguei na universidade, eu já fui fazendo leituras, fui estudando e tudo, e já passei direto, saí do ensino médio direto para a universidade. E aí, por enquanto, a universidade ainda está naquela aula mais básica, né, mais tradicional. Espero Sim. que você, com certeza, ao longo do curso, tope com essa versão, né? A Irandé, ela traz dois conceitos: a linguística de texto e a linguística tradicional. Aqui eu acredito que você tenha contato com a linguística 1 e 2, tenha sido a linguística tradicional. O que seria a linguística tradicional? Ela concentra-se principalmente em unidades linguísticas menores, como os fonemas, os morfemas, as formas, as palavras, né? E olha lá a frase. Mas a linguística de texto, ela já busca investigar como os textos são seguros, como os elementos linguísticos se organizam para criar um significado
e como os textos são interpretados pelos leitores. Então, é justamente essa questão de decodificar a leitura, não só palavras, mas o contexto, a comunicação, né? Como há uma interação social entre você e uma leitura de um texto. Entre todas as implicações, pressupostos, ela faz até uma lista, né? Ela chama aquilo de pressupostos, de fenômenos, de motivação, e que justamente é a junção desses pressupostos com a motivação que leva à tarefa dessa preparar o aluno para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. E que ela fala também, muito interessante, é que não existe uma língua sem essa interação. Não existe frase, existe texto. E nós não trabalhamos texto. Uma das grandes críticas dela é por meio de exercícios que vemos em sala de aula. Nós colocamos uma charge, super engraçada ali, um contexto todo, mas na hora de questionar o aluno, a gente pergunta, retire do texto 2 palavras com dígrafos. Então, a gente pede, em vez de o aluno traduzir aquela parte, né, da linguística, da comunicação, quer dizer, a gente pede para ele focar mais nessa gramática ortodoxa, tradicional, quer dizer, norma, né? É uma norma gramatical. Né? E a Irandé vem criticar muito isso. Então, eu vim aqui para falar para você sobre essa nova versão da linguística, né? Da textualidade, da forma como as pessoas hoje estão lá na universidade fazendo um mestrado, vendo uma versão que eu gostaria de que alguém tivesse me apresentado. E como hoje as pessoas estão questionando como é que essa formação, especialmente de alunos do ensino fundamental, são tão centradas na gramática, mas pouco centradas, pouco estimuladas ao aluno interpretar um texto, por exemplo. Sim. Eu peguei os descritores dos alunos do SAEB, do CEPI, do meu colégio, onde eu trabalho, na escola, lá no 8º ano, 9º ano, e eles têm problemas exatamente nos descritores de interpretação de texto, de identificar o gênero, de identificar a ideia principal, de identificar o contexto, né, de interpretar o texto. Então, a gente vê muito isso. E você, como eu tenho conhecido, tem se iniciado nessa carreira de professora de produção de texto. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa experiência. O que é que você tem achado disso? Eu acho muito legal. Eu já cheguei para a área de letras por conta da redação mesmo. Eu já fui apaixonada pela redação. Eu gosto muito, é da minha área também, a língua portuguesa, a gramática, mas a redação tem o meu coração assim um espaço maior. E eu acho muito interessante essa questão desse estímulo deles desde quando é criança, essa questão da escrita, porque é uma coisa que nós sabemos que as pessoas geralmente têm um medo enorme e que quando chegam lá nas séries maiores, né, elas não entendem, elas não aprenderam. E aí é bastante legal fazer isso com as crianças e ver o crescimento delas e ver que elas realmente aprendem se a gente se esforçar também para ensinar, né? Exatamente. Porque tem uma professora minha que ela falou, assim, no primeiro bloco ainda, algo que marcou muito. Ela disse, olha, quando o aluno falha, nós falhamos também, enquanto professores. Verdade. Porque se ele não sabe aquilo direito, muitas vezes pode ser que não, mas na maioria talvez, será se eu ensinei realmente, eu dei o meu melhor? Então, eu acho bastante interessante ver essa aprendizagem deles. Exatamente. Agora, eu tenho uma coisa assim que a nossa realidade como professora de escola particular não bate, não é a mesma da escola pública, Sim. né? Nós, da escola da rede particular, eu sou das 2 redes, né? Nós somos direcionadas a pegar 2 aulas para redação. Então, nós trabalhamos muito texto em sua fórmula, em sua estrutura seca, e muito pouco a questão da leitura, a questão do incentivo a obras, né? A leitura. Eu vejo muito minha falha nisso, hoje, lá no mestrado, né? Eu não tenho estimulado, e agora eu me afastei um pouquinho por causa da licença, mas já vou voltar a outra professora. Eu queria já te estimular isso, né? E eu queria te indicar a leitura da Irandé, desse livro da textualidade, obrigada, para poder você ter de antemão, eu 20 anos depois, 20 anos depois do curso,
estou aqui me questionando e reformulando meus conceitos de professora, e também não sou muito antiga na rede pública, né? Eu tenho 5 anos só de concursada, e nesses 5 anos eu passei por greves e por mudanças de cidade, trabalhei como na escola técnica de enfermagem também, então eu desviei um pouco do foco, e eu não consigo encontrar uma substância ainda como profissional da escola pública, da rede pública. Mas eu já estou aqui justamente, você sabe que o tempo todo eu te estimulo para isso, né? Eu Como achei, colega, como amiga, como colega de trabalho. eu achei bastante interessante você ter falado da questão do texto ser bom de ler e de fácil entendimento. Porque eu não sei se foi assim só uma experiência minha, mas os textos linguísticos, eles costumam ser complexos. Eles eram muito complexos, ou eu não sei se era porque era o primeiro contato da gente com a linguística, mas eu lia umas 3 vezes para eu tentar Eu. absorver dali alguma coisa, porque eu gosto É. muito, muito de anotações, eu gosto muito de falar. E aí eu queria ir para aula com uma bagagem, né? Então A professora ia gostar disso. eu lia umas 3, 4 vezes para entender. E aí eu achei interessante você ter falado da autora e dito que é uma leitura gostosa, uma leitura de fácil compreensão. Aqui temos as principais estudos, né, da linguística do texto. E eu numerei justamente para você se identificar, porque eu sei que você sabe disso. Ela diz que a coesão textual, a coerência textual, os gêneros textuais, a análise do discurso e a pragmática, a prática, né, textual, são os principais estudos que essa nova linguística traz. Então, eu me achei assim, muito fácil, porque é nosso contexto. Né? Nossa, é exatamente isso que eu faço em sala. Né? Mas isso por quê? Como eu disse, porque nossa prática de escola particular é texto. Mas quando você pega uma turma que você tem que dar gramática, ortografia, a estrutura sintática, a literatura, a interpretação de texto, você acaba perdendo um pouco a noção do geral, porque foi assim para mim. Espero que não seja para você ou para as meninas né, que já estão ali comigo no curso de mestrado, no nosso mestrado. Eu não sei se a prática pedagógica delas é semelhante à minha, mas eu me senti um pouco, nossa, é tudo isso agora? E aí a gente vê que o aluno não sabe escrever uma palavra correta, ou não sabe identificar um verbo, ou quando a gente vai dar aula de coesão textual e que falamos sobre as orações coordenadas subordinadas, eles fazem careta, que você meio que abre mão do texto para poder focar na gramática. E não é assim, não é assim. A gente tem que trazer, através do texto, a relação entre a gramática tradicional e a questão da textualidade. E eu ainda não sei fazer isso, ainda é um processo, é uma metodologia de ensino ainda muito nova, né? Então, que você já se inspire sabendo que esse é o caminho mais novo, né? Este é o caminho dos estudos mais recentes. E os linguistas também viram essa forma como um novo modo de fazer linguística, uma nova perspectiva que reavalia os princípios da linguística, uma questão de investigação que valide as novas metodologias como ciência, uma das linhas mais promissoras da linguística, segundo Marcuse. E aí você vai lidar com todos esses monstros da linguística, da textualidade, e acho que já estou até te orientando, te funilando ali para a textualidade. Quem sabe ela goste de latim, ou de fonologia e fonética, ou da literatura com cinema, e eu estou lhe puxando para o lado Não, da eu textualidade. gosto muito da linguística. Eu gosto. O pessoal tem tentado me puxar para a literatura, mas eu fico assim, firme e forte Mais um ali. aqui, professora, para nossa área. Então é isso. Eu quero indicar, tá bom, o livro da Irandé para você, para que você tenha essa experiência maravilhosa. E eu tenho também pesquisado sobre outros livros da Irandé, porque também me chamou muita atenção. Eu separei alguns aqui para a gente estudar, ler. Né? Nós temos a análise de textos, e estão todos disponíveis para venda na Amazon. Alguns são e-books também, estão disponíveis em forma de e-book, né? As fundamentos e práticas. Temos também um mais antigo, que é Lutar com Palavras. Eu lembrei até aquele poema, né? Lutar com palavras é a luta mais... No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Lutar com Palavras, da coesão e coerência textual.
tem outra também, língua, texto e ensino, né? Outra escola possível, você percebe que ela sempre diz um outro olhar, uma outra metodologia, e um dos que eu estou comprando agora para ler, que é essa aqui, gramática contextualizada, limpando o pó das ideias simples. Ela tem muito essa visão, eu li um pouco do resumo de todos, De sair né, do de todos eles, tradicional, né? de sair dessa versão tradicional de sala de aula. E é isso, né? Eu agradeço por sua participação e eu agora quero ouvir a experiência dos meus colegas, né, que estão estudando aqui comigo, como é a prática pedagógica de vocês na escola, se vocês já têm esse olhar da gramática, da linguística, da nossa versão mais textual, ou se vocês ainda estão com aquela versão mais tradicionalista, né? E queria um pouquinho dessa divisão nesse momento, tá bom? Manu, muito obrigada, Deus te abençoe, filha. Amém, eu agradeço. Que você seja uma professora maravilhosa, porque Amém. você está começando agora e eu acredito que você vai muito longe. Eu tenho visto de longe ainda o seu trabalho, né? Porque infelizmente não dá para a gente ficar assistindo a aula uma da outra, mas eu tô apostando muito por sua paixão na linguística, na leitura, na produção de texto. E foi por isso que eu vim aqui para conversar um pouquinho com você. Desejo sucesso, muito dinheiro. Obrigada. Muito dinheiro. Que você ingresse na carreira pública e no mestrado e no doutorado, porque esse é o nosso melhor caminho. É verdade. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Vamos.